Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez reunidos, o Grupo SIM, Spiritism in Michigan, para mais uma palestra, mais uma reunião mental e espiritual e mais uma oportunidade de desenvolvimento para cada um de nós, né? O nosso amigo Alanis vai fazer a palestra de hoje, cujo tema é o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. E ele vai cobrir a instrução dos Espíritos, né, que fala especificamente do advento do Espírito de verdade, ou seja, os itens 5 e 6 desse capítulo. Para dar início aos nossos trabalhos, eu gostaria de fazer uma pequena prece de abertura, né, para que a gente crie aquela egrégora e a gente possa, assim, os nossos amigos, ajudar os nossos amigos do plano espiritual e nosso amigo Alanis no seu trabalho de hoje. Então, vamos respirar profundamente, fechar os nossos olhos e vamos nos acalmar. Vamos elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e formando esse anel de energia, vamos nos unir e nos unir também aos nossos amigos do plano espiritual, que aqui também vieram para fazer esse trabalho de aprendizado, de ensino, já que eles nos ajudam através de suas intuições. Vamos pedir que, com a graça de Deus e a orientação da Pleiade de Espíritos do nosso Mestre Maior Jesus, nós possamos fazer esse trabalho de hoje dentro da mais perfeita paz e harmonia. Que assim seja, graças a Deus. Uma palavra ao nosso amigo Alanis. Boa noite, pessoal. Como o Ivo já comentou, hoje o item que eu vou falar é o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Capítulo esse que fala do Cristo Consolador. E o item é as instruções dos Espíritos e advento do Espírito de verdade. Então, no capítulo 6, o Espírito de verdade diz: assim o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, o conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. No capítulo 1 também, a gente vê no Evangelho, no item 7, em que se encontra lá, o Espírito de verdade também diz: reconhece-se que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo a respeito do Consolador anunciado. Ora, como é o Espírito de verdade que preside ao grande movimento da regeneração, a promessa da sua vinda se acha por essa forma cumprida, porque, de fato, ele é o verdadeiro Consolador. Então, para começar, né, vamos falar o que quer dizer isso, né? O que é o Consolador? Porque Jesus, quando ele estava próximo da sua crucificação, ele comentou sobre o Consolador. Ele disse que Deus ia enviar o outro Consolador. Então, e agora a gente está falando, né, que o Espiritismo é esse Consolador. E como a gente pode explicar essas afirmações que são tão claras, né, e tão incisivas que são feitas no Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec? Só que para entender isso, a gente vai ter que falar um pouco sobre o Espiritismo, começando sobre a estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele começa para mostrar que é uma religião, né? E, na verdade, não só uma religião, mas uma filosofia e uma ciência. Mas o Evangelho começa pelo capítulo 1, em que Kardec estrutura dessa forma e diz: não vim
destruir a lei. E tem um item lá que ele fala sobre a aliança da ciência e da religião. Nesse item ele fala que a ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material, enquanto a outra revela as leis do mundo moral. E tendo essas leis, o mesmo princípio, sendo ele Deus, como é que podem contradizer-se religião e ciência? Não é possível. Se as duas têm o mesmo princípio, que é o princípio em Deus. Como poderia Deus criar os homens, criar as religiões, que são fruto da obra de Deus, a ciência, que é fruto da obra de Deus? Como poderia Deus criar duas coisas que se contradizem, sendo que as duas vêm do mesmo princípio, que é Deus? Deus não pode pretender a destruição da sua própria obra, sendo ela a religião, assim como a ciência. Mas por muito tempo, a gente teve religiões que trouxeram mensagens abstratas, algumas um pouco difíceis de entender, algumas mais contraditórias, e muitas se opunham, e até hoje muitas vezes se opõem ao pensamento lógico e à ciência, muitas vezes chegando ao ponto de tirar vidas em nome de Deus ou em nome da religião. Quantas pessoas a gente não viu que foram perseguidas, assassinadas, queimadas em nome dessa mesma religião? Como poderia Deus pretender que uma religião, em seu nome, fizesse mal às outras pessoas? Então segue o codificador dizendo: são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm que ser completados. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, ou seja, o Espiritismo chegou nos anos de 1800, em torno de 1860, né? Ou seja, 18 séculos depois que veio Cristo para a Terra, né? Então, essa elaboração, que durou 18 séculos, começou justamente quando Cristo voltou para o reino espiritual. Então, o Espiritismo se inicia demonstrando que não vem para questionar a ciência, não vem para se opor à ciência, ou mesmo para inibir os pensamentos e questionamentos. Pelo contrário, o Espiritismo estimula o questionamento interessado, responsável, aquele questionamento que quer aprender para o aprimoramento dos seres, conhecimento da verdade, e, ao mesmo tempo, o Espiritismo ele afasta o fanatismo religioso, que existia e existiu por muito tempo, e, inclusive, infelizmente, existe até hoje. Então, nesse primeiro capítulo, Kardec já demonstra que o Espiritismo é uma religião diferente. Ela veio trazer algo a mais, veio trazer a lógica para a religião, veio trazer a aliança da religião com a ciência. E continua o Evangelho com o capítulo 2, em que diz, Jesus, né, disse em João 18:36, meu reino não é desse mundo. E a gente ainda no mundo que a gente vive hoje, né, nos anos 2020, 2021, aliás, no mundo que a gente vive hoje, a gente ainda se encontra muitas vezes frustrados, muitos de nós nos encontramos frustrados por nos depararmos com situações em que parece que ser bom ou fazer a coisa certa não vai te trazer benefício. Muitas vezes a gente se pega pensando, parece que fazer a coisa certa, ou ser uma pessoa do bem, faz a gente parecer tolo, faz a gente parecer inocente no mundo que a gente vive hoje. Porque esse mundo parece ser o mundo dos espertos. Parece ser o mundo em que você não fala o que pensa, você fala o que você estudou, aquilo que você
acredita que possa te trazer um benefício. Só que essa é uma estratégia que muito claramente revela que o mundo de hoje ainda tem um pensamento muito materializado. É muito materialista ainda o mundo nos dias de hoje. Porque esse pensamento que revela tanto egoísmo, orgulho, vaidade, revolta, discórdia, e mais para frente a gente vai ver do que se trata essas coisas, né? O egoísmo, o orgulho, vaidade, revolta. Eles muitas vezes nos cercam e revelam esse pensamento ainda muito materialista do mundo de hoje. Só que nesse capítulo, Allan Kardec revela a diferença entre a realeza no mundo físico e a realeza no mundo espiritual. Em que uma rainha da França dá o seu depoimento de que depois de ter desencarnado, ela aprende que toda aquela realeza que ela tinha no mundo físico não lhe trouxe nenhum benefício no mundo espiritual. Em que ela via pessoas que ela considerava muito inferiores, pessoas que ela até desprezava no mundo físico, chegando no mundo espiritual, tinham um brilho, tinham uma realeza moral muito maior do que a dela. E diz Kardec, a realeza oriunda do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, revela muitas vezes preponderância, ou bem maior do que aqui traz a coroa do mundo físico, a coroa da realeza do mundo físico. Imperecível é a primeira, enquanto a outra é joguete das vicissitudes. E ele vai além, as gerações que se sucedem aquelas a realeza do mérito pessoal sempre a bendizem, ao passo que, por vezes, a segunda amaldiçoam. Quantas vezes a gente não vê descendentes de famílias reais que acabam amaldiçoando os seus ascendentes. Então, o espiritismo, o espírito de verdade, demonstra que a realeza da Terra se encerra com a morte. Mas a realeza moral se prolonga e mantém o seu poder. Governa, sobretudo, após a morte. Razão, pois, que quando chegou Pilatos, quando estava questionando Jesus, Jesus estava sendo julgado para saber se Pilatos decidia se colocava ele para ser condenado ou não. Pilatos perguntava para Jesus, Jesus, és o rei dos judeus? E Jesus dizia, sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Então, o Espiritismo diz que para se granjear um lugar nesse reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade, em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Nesse mesmo capítulo 2, do Meu Reino Não É Deste Mundo, existe um item que é muito bom, que é chamado ponto de vista, em que o Espiritismo, Allan Kardec explica qual é a diferença do ponto de vista quando você é uma pessoa que só conhece a vida física. Quando você acredita que a sua vida termina com a morte, e num mundo materialista como o nosso, existem muitas pessoas que acreditam que a vida se inicia no berço e se encerra no túmulo. E dentro dessa perspectiva, como você não pensar em tirar o maior proveito dessa vida? Quando você tem uma perspectiva de uma vida apenas, tudo que você vai fazer vai ser pensando nessa vida, porque você acha que acabou quando morrer. Ao passo que quando você toma a vida pela perspectiva espiritual, você entende a sua passagem pela Terra
a sua vida no planeta Terra como mais um capítulo na história da sua vida. Então, você não vai sugar tudo que essa vida tem para te dar. Você não vai viver como se não houvesse amanhã e como se você tivesse que aproveitar tudo que tem nesta vida. Porque você sabe que tudo que você fizer nessa vida vai gerar consequências nas vidas futuras. Assim como o que você está vivendo hoje é consequência de vidas passadas. Então, o Evangelho traz esse ponto de vista, né? E isso faz uma diferença muito grande quando você está encarando as dificuldades da sua vida. Te traz uma forma de encarar as dificuldades da vida, as dores, de uma forma diferente. Porque você sabe que tudo que você passa hoje é resultado daquilo que fez no passado. E aquilo que você fizer hoje vai te trazer consequências no futuro também. E aí vem o capítulo 3, em que diz: há muitas moradas na casa de meu pai. E aí o Espiritismo vai trazer uma perspectiva diferente para que a gente possa entender Deus não só como o nosso Deus, um Deus que seria o Deus da nossa terra, um Deus que é Deus só dessa vida presente. Como a gente passa a acreditar em múltiplas vidas, em múltiplos planetas, em um universo que é repleto de vidas em diversos níveis, a gente começa a entender que Deus não é só o Deus da Terra. Deus é um Deus muito maior, é um Deus universal, muito mais grandioso. E como poderia Deus ser um Deus que tem preferências, muitas vezes como defendido em religiões, algumas religiões, Deus punitivo, um Deus que se zanga com as pessoas. Então, nesse capítulo 3, o Espiritismo vem trazer essa grandeza de Deus. Que Deus, ele está em todos os planetas, está no universo inteiro. É muito maior do que aquela noção de Deus que a gente trazia, por exemplo, na religião católica. E vem o capítulo 4 e diz: ninguém, como disse Jesus, né, em João, ele disse aqui em João 12, 27, dizia Jesus: agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vinha esta hora. Então, Deus naquele momento dizia: eu estou com a alma perturbada, eu sei o que vem para mim pela frente. E o que vinha pela frente era a crucificação. Mas poderia pensar ele: pai, me salva dessa hora. Mas foi para isso que ele veio. Ali ele estava cumprindo a missão dele. Então o capítulo 4 diz: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Como disse Jesus, justamente em João 3:3, ele disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse também Jesus, em João 17:10, digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem, que é ele. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João o Batista. Então, falava já Jesus da reencarnação. É claro que ele não falava com a clareza que fala o Espiritismo hoje. Então, no capítulo 5, vem o capítulo que diz: bem-aventurados os aflitos. E Jesus diz, em Mateus 18:7, ai do mundo por causa dos escândalos. E uma parte interessante, ele diz: porque é mister que venham os escândalos.
mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Ou seja, dizia Deus que neste mundo a gente vai ter a dor, a gente vai ter o sofrimento. No mundo que nós vivemos hoje, de provas e expiações, a gente já espera que a gente tenha os sofrimentos, a gente vai passar por sofrimentos. Mas ai daquele homem que for um instrumento para trazer o sofrimento para as pessoas. Então, nesse capítulo, o Espiritismo traz as explicações para o significado da dor. Por que a gente sente as dores, né? Por exemplo, a dor da perda de um ente querido. Imagina pela perspectiva de uma vida única que se encerra no túmulo. Eu me lembro quando eu não conhecia a doutrina espírita, quando eu pensava na imagem, né, na perspectiva ou na ideia da morte, que pelo menos isso era certo, né? Já antes de conhecer o espiritismo, todo mundo sabe que a morte é a única coisa mais certa, mas nem tanto. O Babler pode falar isso. A perspectiva da morte para mim era uma perspectiva angustiante, porque eu pensava, pô, por que eu tô aqui? Como que eu vou morrer, acaba tudo? E mesmo pela perspectiva das religiões, por exemplo, católicas, religião que eu não sou especialista, nunca fui, mesmo quando, sendo brasileiro, né, muitos de nós foram batizados na Igreja Católica, mas eu nunca fui de uma família muito religiosa, então eu não conheço muito da igreja, da religião católica, mas a gente sabe por cima, né, que quando a gente morre, a gente vai ser julgado, ou então a gente vai para o céu, ou a gente vai para o inferno, né? Então eu pensava, mas é uma perspectiva angustiante. Eu vou para lá fazer o quê, né? Eu vou lá para o céu ficar fazendo o quê? Então, o Espiritismo mostra que a dor é parte do nosso aprendizado, né? Então, Jesus, no capítulo 5 de João, quando ele está passando em Jerusalém, onde ele passava por aquele tanque, que era chamado de Betesda, tinha aquele homem, o aleijado, que estava há 38 anos que estava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ou seja, ele dizia que ele não era um tanque que parecia que trazia a cura para as pessoas, mas o aleijado não conseguia entrar lá. Então Jesus disse-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda. Então, Jesus, com essa frase, ele traz coisa muito interessante, porque ele sempre fala no imperativo, né? Então ele fala, levanta-te, toma o teu leito e anda. Então ele fala, você pode se curar. O poder está nas tuas mãos, mas você precisa tomar o teu leito. E esse leito, ele pode ser encarado como as tuas provas, né? Toma o teu leito e anda. Então, ele consola o aleijado, ao mesmo tempo que ele chama o aleijado para ação. E como diz o Babler sempre, né? É o amor, mas é o amor com ação, não é o amor parado, não é só esperando que venha a bênção para si. Então, o mesmo título, né? Bem-aventurados os aflitos, eu estava dando uma olhada e diz, né? E acredita-se que ele deriva, na tradução para o português, a palavra bem-aventurados derivou do verbo que era um verbo achar, né? Que em hebraico significa avançar, continuar, perseverar. Tinha um outro verbo que era um verbo que chamava baruch,
baruch. Só que esse verbo era um verbo que tinha uma característica mais estática, de aguardar as bênçãos de forma estática. Mas o que se acredita é que esse verbo achar, em hebraico, é o que deu a origem a essa tradução bem-aventurados. Ou seja, Deus estava dizendo que as pessoas que estão passando pelas provações, elas vão conseguir o reino dos céus, mas elas precisam tomar o seu leito e andar. Elas precisam ter ação. Então, chega no capítulo 6, que é o Cristo Consolador. E Jesus disse em João 16:12, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Então, Jesus, como a gente já sabe, comenta muito na doutrina espírita, ele falou muito por parábolas. Ele trouxe muitas lições através das parábolas que traziam as lições que as pessoas, os espíritos que viviam naquela época, precisavam para aprender. E ele trouxe a consolação dessa forma, através de parábolas para aquelas pessoas. Mas essas parábolas de Jesus, elas têm muitos níveis. E cada vez que você lê mais uma dessas parábolas, você entende o nível mais profundo da parábola de Jesus, que Jesus usou. E Jesus também disse, na próxima frase, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ou seja, Jesus já trouxe a ideia e a notícia de que viria o Espírito de verdade, 2021 anos atrás. E ele disse que naquele momento, tudo que ele estava dizendo para as pessoas não era tudo, porque ele disse, ainda tenho muito a lhes dizer, mas não podeis suportar agora. Então, quando Allan Kardec aceitou esse desafio de trabalhar para trazer a doutrina espírita para o mundo, para o planeta Terra, é porque, depois dos 18 séculos de preparação, o nosso planeta e a civilização do planeta Terra já estava preparada para receber a doutrina espírita, que é a complementação, né? Que é o consolo do Espírito de verdade. Então, eu fui procurar também o significado da palavra consolar, né? E, às vezes, a gente pensa em consolar também como uma coisa que só vai tirar a nossa dor, né? Mas consolar, né? Segundo o dicionário, ele diz aliviar, amenizar a aflição, as contrariedades de alguém, confortar, consolar os infelizes, controlar os doentes no hospital. Mas, ao mesmo tempo, consolar significa tornar-se resignado, conformar-se diante de uma situação. Ou seja, nós vamos ser confortados, consolados, mas ao mesmo tempo a gente tem que enfrentar os desafios que vêm para nós, né? Porque o nosso consolo ele é o consolo de saber que a gente tem muito a aprender, a gente está aqui para aprender, a gente não veio para a Terra por um acaso, nós não estamos aqui passeando. E dizia Haroldo Dutra Dias em uma das suas palestras, né? Ser consolado nem sempre é ser agradado por Deus. Porque por nos amar, o Criador tem um compromisso com a nossa educação. E ninguém educa dizendo apenas sim. É muito interessante isso, né? Porque muitas vezes a gente mesmo, como pais e mães,
inexperientes principalmente, muitas vezes nos primeiros filhos, eu posso dizer por experiência própria, né? Pais inexperientes e amorosos, a gente tenta proteger os nossos filhos de todas as formas. A gente quer proteger eles dos perigos, fazendo por eles, muitas vezes, aquilo que eles mesmos podem fazer por si próprios. Eles poderiam fazer com mais dificuldade, é claro, mas poderiam fazer. Talvez eles sofreriam para fazer aquilo que você está fazendo por ele, mas eles poderiam fazer. E por experiência própria, eu posso dizer que eu me dei conta de que, dessa forma, fazendo as coisas pelos nossos filhos, a gente não está realmente ajudando os nossos filhos. A gente dá conta, e eu me dei conta que, mais cedo ou mais tarde, eles precisam enfrentar os desafios por conta própria. A gente tem que preparar os nossos filhos para quando a gente não estiver mais junto com eles. Porque um dia eles vão estar sem nós. Um dia a gente não vai mais poder ajudar eles. Se Deus quiser, seguindo a ordem, a gente vai primeiro do que os nossos filhos. E eles vão ter que enfrentar a vida, as dificuldades, como nós precisamos enfrentar a vida, e nossos pais não estão sempre ao nosso lado. Eles estão sempre pensando em nós, sempre tentando nos ajudar da melhor forma possível, mas a responsabilidade de fazer o melhor pela nossa vida tá com nós. A nossa responsabilidade de aprender com nossos próprios erros. E será responsabilidade dos nossos filhos também aprender com os próprios erros. Tem um rabino que chama Abraham Tversky, que fala do exemplo da lagosta, né? E a lagosta nasce pequenininha, é uma geleia molinha, né? E aí ela vai lá para embaixo da pedra e ela cria uma carapaça dura, uma casca dura que protege ela dos predadores. E essa casca protege ela, só que a lagosta ela cresce. E ela continua crescendo até que aquela casca, que não cresce junto com ela, é uma casca dura, começa a incomodar. Incomoda a lagosta até que ela precisa se livrar daquela casca. E aí ela vai ter que se proteger embaixo da pedra de novo para criar uma casca nova. Isso é um exemplo muito interessante, porque mostra que, assim, para a lagosta evoluir, assim como nós, alguma coisa vai incomodar. Para a gente evoluir, para a gente crescer, a gente vai ter que se livrar daquela carapaça que nos protege. A gente vai ter que se colocar no mundo como nós viemos, sem proteções. A gente vai ter que enfrentar o mundo como a gente é. E a gente vai aprendendo. E a gente aprende a se proteger de uma outra forma. Mas cada vez que a gente se livra da nossa proteção, da nossa carapaça, é quando a gente tem a oportunidade de crescer. E é através das dores que a gente cresce no planeta Terra. O consolo de Jesus, ele é feito muitas vezes de contrastes. E como ele se apresenta para a gente? O contraste e o consolo de Jesus, ele pode vir através de uma enfermidade. Porque essa enfermidade vai nos ajudar a lapidar o orgulho, o egoísmo que está dentro de nós. E o orgulho e o egoísmo é que são, na verdade, a origem, muitas vezes, das aflições que nos estão presentes. Muitas vezes, esse consolo, ele vem através de um revés financeiro. E esse revés financeiro vai fazer a gente trabalhar a paciência, a humildade, a resignação, em oposição à rebeldia, à ansiedade, à luxúria, que são as verdadeiras aflições que são presentes no nosso espírito. Muitas vezes, o consolo vem através da perda de um ente querido.
e assim por diante. Então, é através das dificuldades, através das dores, que a gente cresce, que a gente progride no planeta Terra. E que pai mais experiente do que nosso Pai imenso, que sabe o que é melhor para nós. Muitas vezes, de forma inexperiente, de forma inocente, nos sentimos revoltados com aquilo que nos acontece, com as situações difíceis que aparecem para a gente no nosso dia a dia, sem saber que aquilo vai nos trazer um aprendizado, uma lição, um crescimento espiritual. Como disse Jesus, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Pois é suave meu jugo, e leve o meu fardo. Jugo, aquela peça de madeira que coloca no boi, né, para guiar o boi, para ajudar o boi não sair da linha, que é o jugo de Jesus. O jugo de Jesus é a lei de Deus, a lei do amor e da caridade. É uma lei leve, o jugo leve. E quando a gente ouve essa frase, vinde a mim e eu vos aliviarei, parece uma coisa muito, muito consoladora, né? Mas quão difícil é para nós irmos a Jesus. Porque para irmos a Jesus, a gente tem que sentir a lei do amor e da caridade. Para ir a Jesus, muitas vezes a gente acha bonito a frase, mas nós não vamos a Jesus. Não nos dispomos a praticar a lei do amor e da caridade. O jugo de Jesus é leve. É uma lei simples de explicar, mas muito difícil de aplicar, infelizmente, ainda nos dias de hoje. Então, disse Kardec, né, todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda dos seres amados, encontram consolação na fé, no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. E Jesus disse, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará o outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, ele dizia isso para os seus apóstolos, né? Quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Engraçado que ele disse, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que eu vos tenho dito. Ou seja, se o Espírito de verdade tinha que vir mais tarde para ensinar todas as coisas, o Cristo não ensinou tudo. Ele ensinou aquilo que ele tinha que ensinar naquele momento. E se ele veio para relembrar o que o Cristo disse, é porque ele sabia que aquilo que ele dizia naquele momento seria esquecido. E realmente muita coisa foi esquecida ou mal compreendida. Então, nesse momento, quando veio o Espiritismo, é que seria chegado o momento de levantar o véu intencionalmente lançado sobre os certos mistérios que ele tinha colocado.
Vem finalmente trazer o Espiritismo, trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Ou seja, trazendo o conceito da vida eterna, da reencarnação, da vida em múltiplos planetas, da lição, da causa e efeito, para que todas as pessoas pudessem entender e entender a utilidade das dores pelo qual elas passavam. Então, dessa forma, o Espiritismo realiza, como eu disse no começo, o que Jesus disse do Consolador prometido. Traz o conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem e para onde vai. E por que está na Terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Então, o Espiritismo consola ao mesmo tempo que convoca ao movimento. Vinde a mim. E o Espírito de verdade, quando veio e trouxe a mensagem, uma das mensagens que ele trouxe era: espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo ensinamento. Note que a primeira lição que trazia o Espírito de verdade é a que nos amemos. Porque muitas vezes nós pensamos que o conhecimento que nós adquirimos na Terra é o que pode nos trazer o reino dos céus ou a nossa evolução. Mas disse o Espírito de verdade que, em primeiro lugar, vem o amor. Em primeiro lugar, nós temos que amar a nós mesmos. Em segundo, instruí-vos. Dizia também o Espírito de verdade: venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem porquanto a dor sagrada no Jardim das Oliveiras. Que chorem porquanto foi a dor sagrada no Jardim das Oliveiras. Mas que esperem, pois que também a eles, os anjos consoladores, lhes virão enxugar as lágrimas, como vieram enxugar as lágrimas de Jesus no Jardim das Oliveiras. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos e os vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino do vosso Pai, do nosso Pai. E os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo dentre todos vós será talvez o mais resplandecente. Então, é muito clara essa lição que veio trazer o Espírito de verdade, para que nos resignemos com a dor, porque nós somos eternos. Nós temos a vida eterna e a passagem pela vida terrestre é mais um capítulo no nosso livro, no livro da nossa vida. E é um livro que mais se parece com a Barça do que com outro livrinho curto. É um livro muito longo. E ele será quão mais longo quanto demorarmos nós para aprender as lições que nós temos que aprender. Nós podemos avançar mais rapidamente os capítulos da nossa evolução, quão mais rápido for o nosso aprendizado. E disse o Espírito de verdade: tomai, pois, por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres
que a caridade e a humildade nos impõem. Então, o crescimento espiritual, inevitavelmente, passa por aprender a amar a Deus e não se enraivecer, mesmo quando Ele nos diz não, porque Deus é o nosso Pai eterno, nosso Pai supremo. Ele sabe muito mais do que sabemos nós, em relação aos nossos filhos, o que é melhor para nós. Tudo aquilo por que nós estamos passando tem um fim, tem um motivo, tem uma razão. E mais do que uma razão passada, tem um objetivo futuro, que é o nosso aprendizado, a nossa evolução. O Espiritismo é o consolador prometido, porque nos mostra que o nosso futuro é da suprema felicidade e da suprema perfeição. A cada encarnação, nós aprendemos pelo menos alguma lição. E a cada lição que nós aprendemos, nos tornamos mais e mais certos do nosso destino de perfeição e felicidade. Porém, nós só conseguiremos evoluir espiritualmente quando conseguirmos sentir as lições, mais do que conhecer as lições. Porque conhecer a gente pode entender, a gente pode entrar na cabeça e não no coração. Mas quando essas lições passarem da cabeça para o nosso coração e nós passarmos a sentir essas lições e vivermos de acordo com essas lições, é que nós conseguiremos evoluir espiritualmente. Porque essas lições serão o nosso guia nos momentos em que mais precisaremos no futuro. Outro exemplo que disse Haroldo Dutra Dias, muito bom em uma das suas palestras, foi que não existem anjos de seda ou de papel machê. Os espíritos puros são diamantes lapidados, indestrutíveis, porque eles passaram por experiências das mais desafiadoras. Eles passaram pelas provas mais difíceis para chegarem a ser espíritos puros. Diamante que se cria no fundo da terra, sob as maiores temperaturas e pressões. E o diamante, que nada mais é do que carbono que pode ser organizado de uma forma a fazer a grafite, que a gente quebra com a maior facilidade, é o mesmo elemento, somente organizado de outra forma. Mas ele se torna um diamante só passando pelas provas, pelas maiores temperaturas e pressões, as provas mais difíceis para se tornar o que ele é. E o plano de carreira de Deus, para nós, ele tem o melhor work-life balance. O equilíbrio, né, entre a gente fala muito no mundo corporativo entre o work-life balance, né, que é o equilíbrio entre carreira e vida espiritual. Só que o work-life balance da nossa carreira traçada por Deus é o melhor de todos, porque quanto mais a gente sobe na hierarquia divina, mais feliz a gente é. E nem é sempre assim na carreira corporativa. Muitas vezes na carreira corporativa que é criada por nós, seres humanos, ainda imperfeitos, muitas vezes a gente tem que fazer um trade-off, ou uma troca da evolução na hierarquia pela vida pessoal, ou pela felicidade. Mas na carreira de Deus, na nossa carreira, work-life balance é perfeito. Quanto mais desafio a gente encara, mais feliz a gente se torna. Quanto mais a gente evolui como espírito, mais espírito feliz a gente se encaminha a ser. Agora, para concluir, eu queria falar sobre o amor.
e sobre o amor, como disse Chico Xavier no livro Falando a Terra. Diversos espíritos ajudaram o Chico Xavier a fazer esse livro, mas o que eu quero falar é do amor pelo espírito de João Brito. E disse esse espírito para Chico Xavier: o amor, sublime impulso de Deus, é a energia que move os mundos. Tudo cria, tudo transforma, tudo eleva. Palpita em todas as criaturas. Alimenta todas as ações. O ódio é o amor que se envenena. A paixão é o amor que se incendeia. O egoísmo é o amor que se concentra em si mesmo. O ciúme é o amor que se dilacera. A revolta é o amor que se transvia. O orgulho é o amor que enlouquece. A discórdia é o amor que divide. A vaidade é o amor que ilude. A avareza é o amor que se encarcera. O vício é o amor que se embrutece. A crueldade é o amor que tiraniza. O fanatismo é o amor que petrifica. A fraternidade é o amor que se expande. A bondade é o amor que se desenvolve. O carinho é o amor que se inflora. A dedicação é o amor que se estende. O trabalho digno é o amor que aprimora. A experiência, o amor que amadurece. A renúncia é o amor que se ilumina. O sacrifício é o amor que se santifica. O amor é o clima do universo. É a religião da vida, a base do estímulo e a força da criação. Ao seu influxo, as vidas se agrupam, sublimando-se para a imortalidade. Neste ou naquele recanto isolado, quando se lhe retire a influência, reina sempre o caos. Com ele tudo se aclara. Longe dele, a sombra se coagula e prevalece. Em suma, o bem é o amor que se desdobra em busca da perfeição no infinito, segundo os propósitos divinos, e o mal é simplesmente o amor fora da lei. A mensagem é muito bonita. Eu até me emocionei aqui. Então, concluindo, a mensagem de Deus e o Espiritismo nos consolam por nos mostrar que invariavelmente temos como destino final a felicidade suprema e a perfeição. Dessa forma, que nós possamos encarar com amor, coragem, resignação as provas que irão nos transformar em espíritos puros no futuro. Como o aço mais duro, forjado sobre os mais intensos golpes, ou diamante que suporta as condições mais extremas de pressão e temperatura para se transformar na pedra mais brilhante e resistente do planeta. É isso aí. Obrigado, pessoal. Agora a gente pode bater um papo, se vocês tiverem comentários, perguntas, dúvidas, questionamentos, eu vou colocar no mudo aqui para que vocês possam fazer perguntas, tá bom? Alguém quer fazer pergunta? Ah, não levantaram a mãozinha, não. Pensei que tinha levantado a mãozinha na palminha. Bom, você falou muita coisa, né? Muita coisa para perguntar. Mas você falou da gente estar, no geral, que a gente está na espiritualidade e na materialidade. Você falou das duas coisas. E nós somos espíritos, né? Mas estamos na matéria. Estamos na materialidade também, a gente é muito material, a gente é muito isso. O que você podia falar para a gente assim, para a gente não ficar meio, como é que se diz, triste,
porque senão a ideia era a gente largar tudo que é a nossa materialidade e sair para a rua aí sem ligar mais para o que é material, mas sim para o que é espiritual. E a gente sabe, se todo mundo fizer isso, talvez a coisa fique pior do que já está, certo? Então, como é que depois você juntou toda essa primeira parte aí do evangelho que traz essa moralização do espiritismo? Se você tivesse que falar para a gente assim, como é que a gente tem que olhar isso, nem tão lá, nem tão cá, como é que a gente podia, sei lá, como é que a gente podia fazer para que não fosse nem tão material, nem tão espiritual, porque a gente não é espiritual ainda o suficiente para pagar tudo, sei lá. Você falou muita coisa aí, eu vou... Legal. Bom, eu vou citar o famoso filósofo Rodrigo Silva, né? É o caminho do meio, né? Se a gente não precisasse da matéria, a gente não estaria na matéria. Se a gente veio para a matéria, é porque a matéria é parte fundamental e essencial para o nosso aprimoramento. A gente pode encontrar no Evangelho, eu não vou lembrar agora qual é o capítulo ou a página, mas está muito claro que não existe nada de errado em ter os prazeres, ou aproveitar a matéria. A matéria pode ser muito útil, a matéria pode trazer muitas coisas boas. Uma pessoa uma pessoa muito rica, que tem uma empresa muito grande, tem uma oportunidade sem igual de trazer emprego, de dar trabalho para muitas pessoas. O que é o problema sempre, para tudo na vida, né, na minha opinião, é o excesso. O excesso para um lado ou o excesso para o outro. Então, ao mesmo tempo que eu acho que a gente não deve viver desvairadamente, aproveitando o mundo material e se preocupando somente com a matéria e com a nossa vida nesse mundo, eu também acho que a gente não deve passar a vida como os monges fazem em cima da montanha, porque isso não vai nos trazer nenhum desafio. A matéria, mais do que qualquer coisa, traz para a gente desafios. São as provas que a gente precisa para a gente avançar no colégio espiritual. Não sei se eu respondi sua pergunta, Val. Boa noite a todos. Eu vou aproveitar o gancho do Babler aí e te fazer Você falou em consolo e lapidação, né? Que o consolo muitas vezes vem na forma da educação, do não, das pressões. Dá para a gente pedir uma moratória de vez em quando? Olha, isso é uma coisa interessante, né? O que o Espiritismo traz para a gente é a regra, né? Como a gente aplica essa regra é por nossa conta. Eu não diria nem regra, né? Um caminho. Como a gente trilha esse caminho é por nossa conta. Então, existem infinitos caminhos diferentes para tudo que a gente faz, caminhos diferentes para tudo que a gente faz na vida. Sempre vai existir o caminho mais fácil, o caminho mais difícil e todos os caminhos in between, né? Que estão entre eles. A gente vai escolher algum deles. Jesus não tem pressa, ele esperou 18 séculos. Vamos repetir aqui. Esperou, não. Se preparou por 18 séculos para trazer o Espiritismo desde que ele veio como Espírito encarnado. Então, Jesus, não tem pressa. Quem tem que ter pressa somos nós. Eles têm a maior paciência do mundo. Deus tem a misericórdia divina. A gente sempre, por maior que seja o mal que a gente faça, a gente vai ter outra chance. E a gente vai voltar
e ter a oportunidade de fazer melhor da próxima vez. Ei, mais uma vez uma palestra brilhante, comovente, né, para você e para aqueles que assistem a sua palestra. Meus parabéns. Suas colocações sempre são muito bem apropriadas e o comentário que eu queria fazer é que até hoje não tinha me vindo ainda a ideia de que o Consolador, o processo de consolar, não é necessariamente um processo de acalentar, né, de trazer conforto, mas também um processo de trazer esclarecimento, entendimento, né, que talvez seja essa realmente ou pelo menos eu acredito a partir de hoje que essa foi realmente a definição que Deus deu para o espiritismo, né? Como é a palavra da verdade, do entendimento, né? Como você falou, ele disse que o espírito de verdade ia trazer o consolador, né? Ou seja, a palavra do entendimento. E para mim isso ficou bem claro hoje. Muito obrigado. Obrigado, Nico. Você ia comentar alguma coisa, Rodrigo? Sim, queria só dar o parabéns. Realmente achei. Deixa eu entrar um lugar mais claro aqui. Achei a palestra muito boa, gostei muito. Os conceitos que você trouxe estão muito ricos e realmente emocionaram, fizeram eu pensar bastante a respeito de muita coisa, me fez muito sentido. E só queria agradecer pela qualidade da palestra e pela sua dedicação de preparar essa palestra aí. Dizer que eu senti o tempo todo que você estava muito bem acompanhado aí. Sim, muito bem inspirado. E isso me deixou muito contente e mais confiante de que a nossa volta está sendo aguardada não só pelo plano físico, mas também pelo plano espiritual. Isso me deixou muito satisfeito. Obrigado de novo. Volta para o plano espiritual sem pressa. Brincadeira. Obrigado, Rodrigo. Obrigado. Mais alguém quer fazer um comentário, fazer alguma pergunta? Aproveita que ele está aí, gente. Não custa nada, não. É o mesmo preço. Já está pago. Já está pago? Já. Para mim, então, pessoal, também, Alan, você foi um dos motivos porque a gente também entrou hoje. Quando vi lá a foto que o Rodrigo colocou, eu falei assim, caramba, tem que entrar lá para ver o Alan. Foi uma foto legal lá da palestra. Você, no final, quando você começou a falar do amor, né, você fez tantos exemplos tão bem colocados, eu acho que eu talvez acrescentaria, pelo menos assim do meu lado, que o amor é o consolador. Se você substituir, né, a palavra Cristo por amor, encaixa perfeitamente. Né? Então, seja uma mágoa que você tenha, o amor vai curar. Seja uma perda, sabe, o amor vai curar. O aprendizado, o amor sempre está por trás. O falar não é o amor também que está te fazendo falar não por alguma situação. Por mais que talvez você seja visto não de uma forma tão legal, né? Por você estar falando não para um filho, para um amigo, para um pai, né? Seja para quem for, mas se for com amor, né, por trás que você está falando não, é um bom motivo. Então, acho que eu tenho que repetir as palavras do Rodrigo. Obrigado pela palestra. Acho que você estava, como sempre, totalmente preparado. Foi uma palestra muito enriquecedora, eu acho, para todos nós. A gente tocou bastante. Então, obrigado pela palestra. Fico feliz. Obrigado. Obrigado.
Que bom que ressoou com vocês. Fico feliz. Mais alguém? Bom, então podemos fechar. O Alanis vai dar, como ele fez a barba bonitinha, está tudo arrumadinho, ele vai fazer a prece de final para a gente. Então, vamos lá, pessoal. Vamos nos aconchegar, nos colocar confortáveis e agradecer neste momento por tudo que temos recebido nessa vida, por empréstimos, pelo nosso trabalho, pela nossa família, pela nossa saúde, pelas lições que temos a oportunidade de receber. No dia de hoje, gostaríamos de agradecer a todos os espíritos que estiveram em torno de nós, nos inspirando, nos ajudando a compreender as mensagens, nos fazendo pensar. Agradecemos por essa oportunidade sem igual que temos de colocar em prática essas mensagens e esses ensinamentos. Que possamos ser no nosso dia a dia capazes de sentir essas lições mais do que aprender, que possamos trazer as lições da cabeça para o coração e viver a partir dessas lições, de acordo com essas lições. E que possamos, dessa forma, influenciar as outras pessoas, não só pelas nossas palavras, mas principalmente pelas nossas ações. Obrigado, Senhor. Obrigado, espiritualidade. Que assim seja.